Olá, bom dia a todas. Bem-vindas aí à nossa sala, nossa aula online. Hoje a gente vai falar aí sobre Instagram Stories, vai explicar um pouquinho como usar essa ferramenta do Instagram para negócios, e também explicar como criar conteúdo, como reter sua audiência, passar dicas, ferramentas. Então, a gente vai ter essa aula aí de cerca de 1 hora, para vocês se programarem. No final, a gente não vai conseguir responder as dúvidas, gente, durante a aula, mas vocês vão anotando aí e no final a gente vai responder todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Para quem não me conhece, eu sou Bibiana, sócia junto com a Laís, que está aqui comigo, da PR Digital. PR Digital é uma agência de comunicação, uma agência de mídias sociais, marketing digital, atende tanto empresas, a terceirização, assumindo toda a parte de gestão de mídias sociais, como também a gente tem cursos, treinamentos e essas aulas online também, tá? Eu estou aqui com a Laís, né, Lá, bom dia. Bom dia, meninas, tudo bem? Então, como a Bi comentou, hoje a gente vai falar de Instagram Stories. Já vou compartilhar aqui a nossa apresentação com vocês. Para quem estiver acompanhando agora ao vivo, vai poder tirar todas as dúvidas no final. Para quem não conseguir assistir ao vivo, a gente vai mandar ali o link, né, com a apresentação. Essa apresentação de slides que a gente está fazendo aqui, nós vamos compartilhar com vocês juntamente com a gravação, tá? E depois também, para quem tiver dúvida, depois a gente vai deixar o nosso e-mail aí à disposição. Então, como a Bi comentou, assim que eu compartilhar aqui a tela com vocês, a gente não tem mais acesso ao chat, tá? Então, a gente só consegue voltar ali, dar uma olhadinha de vez em quando para ver se está tudo certo, se não tem nenhum problema com áudio, com imagem. Se alguém tiver algum problema com áudio, a gente está aqui também acompanhando, a gente tem... Por isso que eu olho toda hora para baixo, tá? A gente está acompanhando aqui a transmissão, aí a gente consegue verificar. Mas, se vocês tiverem algum problema, primeiro tenta dar uma atualizada, né, na tela, que às vezes só isso já resolve, tá? E aí, se não conseguir, avise a gente ali pela mensagem privada do chat que a gente dá uma olhada, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela e aí só deixem as perguntas para o final, conforme a gente vai conversando aqui, vão anotando todas as perguntas de vocês, tá? E aí, no final, a gente vai responder tudo. Aqui o vídeo tá normal, Célia. Tenta dar uma atualizada na tela. Às vezes, assim, para transmissão ao vivo, se a internet está um pouco estável, ela dá uma caída. Então, tenta dar uma atualizada na tela, tá? A Bruna falou que também estava, mas agora voltou. Para quem estiver dando uma travada, tenta dar uma atualizada na tela, que aí ele já regulariza. Se o problema persistir, só mandar mensagem para a gente, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela, então vão anotando as perguntas. No final, a gente só vai sair daqui quando responder todas as dúvidas, tá? Não se preocupem. Então, eu vou compartilhar aqui, vocês só me avisem se tá tudo certo, se vocês estão conseguindo E pessoal, tô aqui, e caso a gente, enfim, a sala caia, tenha qualquer outro problema, também a gente consegue aí, manda um e-mail para a gente já manda a nova sala, mas vai dar tudo certo, tá? Alguns recadinhos agora antes de começar, gente. Pega papel, caneta, enfim, apesar da gente vai mandar aí para vocês essa apresentação, mas é legal porque durante você tem alguma anotação, algum insight que surge, é legal você ter. Então, dá tempo ainda de você ir. Pegar a água, enfim, pedir para ninguém te interromper aí, sair um pouquinho aí do Facebook e no Instagram, vocês podem ficar aí com o smartphone para até acompanhar as funcionalidades aí que a gente vai passar para vocês, tá? Então, vamos lá.
Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Instagram Stories. Então, como criar conteúdo criativo, como criar conteúdo profissional para essa nova funcionalidade aí do Instagram, que está crescendo muito. Vamos passar aí lá, pode passar. Então, acho que o primeiro passo é que a gente se pergunta é por que eu preciso usar, né, o Stories. Então, o Stories aí, voltando um pouquinho, né, aí no tempo, explicando um pouquinho como ele surgiu, ele foi lançado em agosto, né, do ano passado, então faz pouco tempo, né, é uma funcionalidade relativamente nova do Instagram, e que já em pouco tempo já cresceu, e hoje a gente já está aí com muitos usuários, muita gente utilizando, inclusive as marcas utilizando de uma forma bem estratégica. Então, ele surgiu meio que, né, para copiar aí, digamos, surgiu copiando aí um Snapchat, né, que era aquela mídia social, que é a mídia social aí de comunicação instantânea, que estava fazendo sucesso. O Instagram foi lá, criou uma funcionalidade meio que, né, se baseando nela, se inspirando, né, nessa rede, mas hoje o Stories já é muito mais do que isso, né, muito mais do que o Snapchat. Então ele foi crescendo ao longo do tempo, ele foi oferecendo várias funcionalidades novas, legais, tanto para as pessoas como para as marcas, e pode passar lá. Foi crescendo e inserindo novas funcionalidades desde o ano passado, então ele não passa um mês sem que não tenha alguma coisa legal para as marcas e pessoas. E o mais legal, eu acho que dessa rede social, dessa funcionalidade do Instagram, é que ele transformou essa comunicação instantânea, efêmera, né? Porque ele some depois de 24 horas, em uma ferramenta efetiva, não só para empresas, né? Que as empresas estão utilizando as marcas de forma estratégica, como não estragou isso para as pessoas, para os usuários, né? Porque a rede social ela corre o risco quando ela insere muitas funcionalidades para as marcas, às vezes ela pode atrapalhar aí a usabilidade dos usuários. Não, o Stories ele consegue atingir, consegue atender tanto as marcas como também as pessoas de uma forma bem legal. E hoje já são 300 milhões de usuários ativos por dia. Então, assim, é uma tendência, né, que cresça cada vez mais, porque pela correria do dia a dia, por esse ritmo de vida que a gente leva, então é muito mais fácil a pessoa ir lá, ver um vídeo rápido, ver uma foto, acompanhar ali o stories, as histórias, do que muitas vezes o feed. Então, a gente tem visto isso, a gente tem visto essa migração, a gente tem visto pessoas falando que acabam acompanhando mais essa parte os vídeos e as histórias, do que o próprio feed do Instagram, tá? Então, vamos lá, pode passar lá. Bom, então, acho que para começar, ela é uma ferramenta fácil, né, de ser utilizada, mas, de qualquer forma, eu vou rever aqui um pouquinho com vocês, para quem ainda não utilizou ainda essa funcionalidade, que eu sei que tem gente que está começando, eu vou mostrar aqui rapidamente como que essa ferramenta é utilizada, como essa nova funcionalidade é utilizada. Então, primeira coisa, para você acessar o Stories, você está lá no Instagram, você desliza a tela para o lado, né? Você desliza a tela para o lado direito, vai aparecer a câmera do Stories, ou então ali naquele íconezinho onde está a flechinha azul, você clica ali e você tem acesso aí ao seu Stories, tá? E ali em cima, onde tem as bolinhas, é onde você consegue assistir ali os Stories das pessoas que você segue. Segundo passo, o que você precisa fazer? O que você tem de funcionalidade aqui no Stories? Você consegue tirar fotos, você trabalha basicamente com fotos e vídeos, tá? Aqui, esse botãozinho aqui do meio, a flechinha, você clicando nele, você tira a foto. Se você segurar, pressionar esse botão, você consegue fazer gravações curtas, tá? De até 15 segundos. Aqui eu coloquei 10, mas são 15.
Além disso, você rolando, você deslizando para o lado esquerdo e para o lado direito, você consegue fazer transmissões ao vivo. Então, são aquelas transmissões em que você entra ao vivo e daí que você pode interagir com a sua audiência, ela faz perguntas, você consegue responder. Então, é a mesma funcionalidade parecida com o que tem no Facebook, né, de transmissões ao vivo. Para o lado, você também consegue utilizar a ferramenta do Instagram, o Boomerang, que é aquela ferramenta que você consegue, aparece rapidinho aqueles vídeos mais rapidinhos, né? Você consegue utilizar. Você consegue rebobinar, é uma parte que faz um vídeo que ele vai de trás para frente. Vídeos com mãos livres, em que você não precisa ficar segurando, pressionando o seu dedo ali no botãozinho, você consegue fazer um vídeo sem precisar segurar no botão. E stop motion, que é aquele vídeo em que você tira algumas fotos, você vai tirando algumas fotos e ele monta ali um videozinho lento, ali nesse estilo stop motion. Pode passar. Além de você trabalhar com essas fotos e vídeos feitos na hora, você consegue fazer o upload de fotos ou vídeos que você já tirou previamente. Então, você subindo ali para cima, você deslizando a tela para cima, vão aparecer as fotos do rolo da sua câmera. Então, ali, há um tempo atrás, até pouquinho tempo atrás, você só conseguia subir fotos com até 24 horas, que você tinha tirado com até 24 horas, tá? Daí tinha um jeitinho de você burlar isso, tinha que mandar pelo WhatsApp, enfim. Mas agora não é preciso mais. Então, assim, você consegue já fazer o upload de qualquer foto e qualquer vídeo que esteja lá no seu rolo de câmera. A única coisinha que aparece quando esse vídeo e foto for a mais de 24 horas, vai aparecer a data, né, que você tirou, mas você consegue, facilmente, você consegue excluir, jogar na lixeira essa data, tá? Vamos lá. Ao tocar a tela, né, existem, assim, várias funcionalidades e cada dia surge uma nova. A gente vai passar aqui as principais para vocês. Então, o que é importante? Duas funcionalidades que são bem importantes de vocês utilizarem, ou como marca, ou como influenciadoras, como blogueiras. Uma são essas menções, né? Você consegue mencionar outros perfis na sua história. Então, aqui é só você colocar o arroba. Se você colocar o arroba e colocar o nome do perfil, ele vai aparecer e você consegue marcar. Por que é importante utilizar essa funcionalidade? Porque você pode marcar alguma marca, alguma influenciadora, alguém que você quer que curta, que veja essa história, né? Aquela questão do relacionamento com outras pessoas influentes ou com marcas, né? No caso de você ser influenciadora, você começa a aparecer aí no radar dessas marcas. Então, é importante você utilizar essa funcionalidade. Outra funcionalidade é a hashtag, também é super importante de utilizar. Então, você usa, né, o símbolozinho da hashtag e a hashtag, alguma hashtag popular ou alguma hashtag sua. Você utilizar uma hashtag popular é interessante porque você pode aparecer ali, quando as pessoas buscarem histórias relacionadas àquela hashtag, o seu perfil, a sua história pode aparecer para ela, e daí pode viralizar, pode crescer, pode conseguir várias visualizações aí de pessoas que não são as suas seguidoras, tá? Então, é importante você utilizar essas duas funcionalidades. Bom, depois tem a parte das canetinhas, né? Você tem lá a função de desenhar, né? De escrever essa funcionalidade. Então, tem 3 tipos ali de caneta, né? Que você pode escrever, desenhar e fazer as artes, usar a sua criatividade. E o pincel e a borracha, que você consegue apagar ali tudo que você fez. Então, é legal, se vocês não testaram ainda cada uma delas, que vocês testem, né, agora, ou enfim, vocês vão testando aí, ou
para vocês verem aí se tem alguma dúvida e como pode ser utilizado. Ali na parte de baixo tem o conta-gotas. Esse conta-gotas é interessante porque o que você consegue fazer com ele, né? Quando você está escrevendo um texto, você clica ali no conta-gotas, ele consegue buscar as cores da sua foto. Então, se está com uma foto ali linda, com tons de verde ou tons de rosa, enfim, você consegue pegar como conta-gotas exatamente aquela cor, né? E levar lá para o seu texto. E ali ao lado, se você ver, tem todas as cores que você pode utilizar. Você passando para o lado, né? Vocês vão ter mais cores e você consegue personalizar. Clicando firme em cima de uma cor, você consegue aí escolher também o tom de cor que você vai utilizar, tá, gente? Vamos lá. Bom, você também pode adicionar stickers, né? Stickers são essas figurinhas aqui e também os emojis, né? Se você rolar mais para baixo, se você subir, né, a tela para cima, vão aparecer essas figurinhas. As principais, quais são? A localização, a gente também indica que você sempre que possível, é claro que não em todas as histórias, né, do mesmo dia, mas sempre que possível você inclua essa localização, a localização de onde você está, porque, novamente, também quando a pessoa for buscar por histórias na sua cidade, na sua localização, as suas histórias podem aparecer e conseguir um alcance maior, tá? Outra tem a função hashtag, então você pode tanto utilizar a hashtag utilizando ali o símbolo, né, como eu mostrei antes, como também ali pela figurinha de hashtag. A enquete, que é uma funcionalidade também um pouquinho mais nova também, então que vocês já devem ter visto ou já devem ter feito também, em que você pode fazer uma enquete com a sua audiência, perguntar algo para ela e ela pode responder entre duas opções, e daí você recebe os resultados. É bem legal essa funcionalidade, para quê? Para você conhecer melhor a sua audiência, saber o que ela quer ver aí nas suas histórias. Então, essas são as principais ali que você consegue. Daí tem mais algumas outras, você consegue explorar ali para baixo e ver também os emojis que você pode colocar, tá? O que você pode fazer também? Que também é uma coisa bem, bem fácil, mas muita gente, né, ainda não sabe. Então, você consegue deslizar a tela para a direita ou para a esquerda e aplicar filtros diferentes. Então, por exemplo, esse é um filtro mais, né, voltado para esses tons de rosa. Então, você consegue um filtro preto e branco, alguns tons diferentes, alguns filtros diferentes. A Karina, alguns filtros diferentes. Pode passar lá. E quando você terminar isso, é só avançar, compartilhar a sua história e já vai. Você pode mandar individualmente para os seus seguidores ou compartilhar nas suas histórias. Pode passar lá. E onde vai aparecer suas histórias? Ali em cima do feed ali do Instagram dos seus seguidores. Ali onde estão aquelas bolinhas. E o que é importante também você fazer? O que você consegue ver? A performance das suas histórias. Então, ao clicar na sua própria história e deslizar a tela para cima, você consegue ver ali as pessoas, os nomes das pessoas que viram a sua história, o número também de quantas pessoas viram ali, quantos foram exibidos, as exibições e os nomes. Você também consegue excluir, enfim, ali salvar no seu rolo de câmera e tal. E pode passar lá. Além disso, se você tiver o perfil profissional, você consegue clicar ali nas informações, que ali eu coloquei ali o ícone, essa flechinha azul, onde está ali as informações, e daí você consegue ver mais dados, mais informações sobre as suas histórias. Daí ali tem tudo dos últimos 14 dias, então quantas impressões as suas histórias tiveram, se as pessoas deslizaram, né, pularam algumas histórias,
se elas clicaram na hashtag que você colocou, se clicaram na localização, se clicaram no link, né, que você também colocou. Outra funcionalidade interessante são os links, em que é possível colocar link nas histórias se você tiver um perfil com mais de 10 mil seguidores, tá? Também é outra funcionalidade importante para negócios. Pode passar lá. Bom, gente, então aí foi o básico, né? Só para vocês terem uma noção. Eu sei que tem gente que essa parte já sabe, né? É uma partezinha bem fácil mesmo de utilizar os stories. Às vezes o que a gente não consegue é acompanhar todas as novidades aí, que a gente vai passar depois, todas as novidades que essa funcionalidade insere, né, a cada dia, mas eu sei que tem gente que tem ainda essa dificuldade de ainda não saber como acessar. Então, a gente passou aí justamente para você ter essa noção básica de como acessar. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre como criar um conteúdo diferenciado aí para os stories. Então, como toda mídia social, é importante, a gente fala sempre, e a gente já falou aqui também, que é importante você utilizar essa regra 80-20, né? Se você é uma marca. O que é essa regra 80-20? É 80% de todo o conteúdo que você compartilha, né, no Stories, em qualquer mídia social, tem que ser um conteúdo social. O que é um conteúdo social? Um conteúdo que mexe com as emoções da sua audiência, o conteúdo que diverte, conteúdo criativo, conteúdo que ajuda, né, oferecendo dicas, um conteúdo que inspira, um conteúdo que instiga, tá? E mesclar isso com o seu conteúdo promocional, né, que é o promover, daí sim, os seus cursos, ou o seu trabalho, ou os seus serviços, enfim, você pode promover sim, mas não pode ser só isso, o seu story, senão as pessoas vão cansar e não vão assistir. Então, o conteúdo ideal do story, gente, é um misto desse conteúdo social com esse conteúdo promocional. E também um conteúdo espontâneo, que é aquele conteúdo que você vai mostrar um pouquinho ali do que acontece nos bastidores da sua marca, ou nos bastidores ali da sua vida, né? Com um conteúdo mais planejado, tá? Um conteúdo mais elaborado. Isso sim, você também tem que começar a fazer no Stories, tá? E é possível fazer. O padrão de qualidade do Stories, ele não é tão alto como o padrão do feed, vocês podem ter percebido. No sentido de que, assim, no feed, você tem que estar lá, mostrar aquela foto perfeita, né? Aquela coisa trabalhada, imagens super trabalhadas, aquela coisa super, super profissional no feed no Instagram. No Stories, não. Por ser essa comunicação instantânea, as pessoas sabem que depois de 24 horas esse conteúdo some, enfim, você pode ser um pouco mais espontânea em relação à sua marca. Então, não tem tanto problema você mostrar como marca ali sua equipe num happy hour, ou enfim, o seu cachorrinho ali participando ali no escritório, uma brincadeira que esteja acontecendo ali, mostrar ali as suas embalagens que você está montando ali para entregar. Então, no Stories tem essa característica de ser algo mais espontâneo. Apesar de ter essa característica, é importante também você também criar conteúdo mais profissional e conteúdo mais planejado, principalmente nessa parte que você de desenvolver esse conteúdo mais promocional. Então, e o conteúdo promocional, ele também pode ser divertido, ele não precisa ser chato, né? Porque o Stories, ele fornece funcionalidades, atividade na hora de criar esse conteúdo, né? Pode passar lá. Então, o que eu vou passar aqui para vocês? Algumas ferramentas que vocês podem utilizar, que vão facilitar aí o dia a dia de vocês nessa parte de criar conteúdo mais planejado, mais profissional. Não só esse conteúdo aí de bastidores, do que está acontecendo ali na sua empresa, no seu negócio, mas de planejar um conteúdo mais profissional.
A primeira ferramenta que eu vou passar é essa Story. Então, o que acontece? A gente, às vezes, tem os vídeos, tem os 15 segundos, né, para a gente fazer, e às vezes é difícil, né, você conseguir aí se controlar e falar exatamente o que está pensando aí dentro desses 15 segundos. Então, essa ferramenta, ela veio para ajudar. Então, o que você consegue fazer? Você grava o seu vídeo normal aí do que você pretende falar para sua audiência, e daí você sobe nessa ferramenta, ela transforma esse vídeo, ela corta em pequenos vídeos de 15 segundos. Então, isso você não tem aquela preocupação de ter que gravar ali na hora, acabou os 15 segundos, ficou cortado aí o seu vídeo. Então, é uma ferramenta que funciona muito bem para isso. Então, você consegue tanto filmar por ela também o seu vídeo, como também subir um vídeo pronto com mais de 15 segundos e ela transformar isso para você, tá bom? Essa ferramenta vai ajudar bastante na hora de criar os seus vídeos. Pode passar lá. A segunda ferramenta que a gente sugere para você criar esse conteúdo mais planejado, mais profissional, é a Adobe Spark Post. A gente sempre fala dessa ferramenta aqui para criar, ela consegue criar artes, né, para o Instagram, figurinhas, artes animadas, mas ela tem uma funcionalidade muito legal para Stories. Então, ela tem vários templates ali que você pode escolher ao acessar. Você vai aqui em resize, né, nos tamanhos, consegue escolher um tamanho ideal para o Instagram Stories, né, aqui nesse segundo modelinho aqui, no layout, e lá você consegue trabalhar com diversas fontes, você consegue escolher as cores da sua marca para utilizar a paleta de cores da sua marca, você consegue fazer vídeos animados. Então, sabe aqueles videozinhos que vão aparecendo ali, as letras aos poucos, você consegue fazer aqui nessa parte da animação. Então, você consegue usar fotos suas, você consegue subir fotos. Então, enfim, dá uma possibilidade imensa de você trabalhar com conteúdo super profissional e depois é só salvar no rolo da sua câmera e subir esse conteúdo, tá? Outra ferramenta que também, pode passar. Outra ferramenta que a gente sempre indica, que vocês já conhecem, logicamente, é o Canva. O Canva, no aplicativo, ele também tem uma parte bem legal para fazer stories. Então, aqui vocês podem ver, tem a funcionalidade Stories, isso no aplicativo. E aqui tem vários modelos muito profissionais que você consegue adaptar. Então, aqui você consegue trocar foto, você consegue trocar fonte, você consegue trocar as cores, e daí ela já fica o seu template já fica meio prontinho, depois que você definir e criar o seu template para sua marca, com as suas cores, você já consegue ficar pronto, e depois você é só trocar o texto, enfim, você reaproveita esse template, tá? Pode passar. E a outra ferramenta bem legal aqui, que eu descobri agora há pouco tempo também, é essa Hype Type. O que você também consegue fazer? Você consegue fazer essas artes animadas também no Stories. Então, o que é legal e o que ela tem de diferente do Spark Post? Ela tem diversas funcionalidades, aqui não consegui mostrar, depois qualquer coisa eu entro aqui no celular para mostrar, ou se vocês conseguirem já acessar por aí, vocês conseguem mudar, vocês conseguem subir uma foto sua, você consegue mudar a fonte, você consegue mudar o texto, a forma que esse videozinho vai aparecer, essa animação vai aparecer, e as cores, e você consegue inserir música também. Então, você consegue escolher lá a música que você quer e consegue inserir nesse videozinho. Depois também é só salvar e subir lá para o se for publicar, tá bom? Existem diversas ferramentas, gente, para criar esse conteúdo mais profissional, mas eu acho que essas são as principais. Aí que com essas ferramentas você já consegue fazer praticamente todo o conteúdo aí mais planejado para o Stories, tá bom? Lá é com você.
Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre como reter a sua audiência no Instagram Stories. Então, a Bi mostrou aí algumas ferramentas, deu ali uma introdução sobre as funcionalidades básicas, né, do Stories. E agora a gente vai dar algumas dicas de como aplicar o Stories no seu negócio. Porque ali no nosso perfil pessoal, no dia a dia, a gente mostra ali a nossa rotina, o pessoal gosta muito de filmar show, evento, mas como é que eu trago isso para o meu negócio? Primeiro é importante vocês entenderem que o Stories é uma ferramenta de conexão imediata entre você e a sua audiência. Então, por isso que é fundamental você colocar a cara a tapa. Tentem até fazer esse teste. Então, a Bi mostrou ali algumas ferramentas para subir imagens, para criar uma arte legal para o Stories, que isso é ótimo também, mas não adianta você ter um story só com essas imagens. É importante você colocar a sua cara a tapa. Por quê? Quando a gente fala de mídias sociais, não só de Instagram, mas mídias sociais no geral, é uma conexão de pessoa para pessoa, independente da sua empresa ser B2B, B2C, independente do seu negócio, é uma comunicação de pessoa para pessoa. Então, por isso que é importante as pessoas saberem com quem elas estão falando. Ah, então eu sigo aqui essa empresa no Instagram, mas quem é essa empresa? Quem são as pessoas por trás dessa empresa, ou a pessoa por trás dessa empresa? Então, vocês podem ver que quando vocês aparecem, a conexão é muito maior, porque eu estou falando com alguém, não estou falando com o logo, não estou falando com uma marca. Estou falando com uma pessoa real, assim como eu, que está aqui conversando comigo em tempo real através dos stories. Então, é importante você fazer dos stories ali como uma conversa entre você e a sua audiência. E não é um monólogo, é uma conversa. Você fala, as pessoas respondem, você retorna. Então, pode ver que ali no Stories, muita gente, assim, às vezes até mesmo sem estratégia, né, sem perceber, ela está conversando com você. Então, perceba que a sua audiência também vai ter essa visão, que você está ali conversando diretamente com ela. Então, e também é importante não se preocupar se tem alguém vendo. Imagine que sempre você está conversando com muitas pessoas. Tem muita gente que a gente dá consultoria, né? Na hora do curso fala, mas eu tenho vergonha. Mas eu me sinto meio idiota ali falando com o celular. Você coloca o celular na sua frente, imagina ali que é um amigo seu, que é uma amiga, e que não, eu vou fazer aqui um stories e ninguém vai ver. Não, você está falando com muita gente, porque as pessoas percebem isso e ali elas te colocam como uma referência. Então, pode ver que esses blogueiros aí, esses influenciadores mais conhecidos, sempre parece que eles estão falando com muitas pessoas. Ok, eles estão, mas até a gente chegar lá, não tem problema. Falar, oi, gente, eu tô aqui em tal evento, vim fazer a cobertura para vocês. Então, sempre imagine que você está falando com muitas pessoas, porque as pessoas vão te ver dessa forma. Nossa, ela realmente é uma autoridade nesse assunto, né? Realmente ela está conversando ali com várias pessoas, inclusive comigo. Então, algumas funcionalidades, né, algumas coisas que vocês podem aproveitar nos stories. As lives são muito importantes e elas ajudam muito nessa questão da conexão imediata com a sua audiência. Por quê? Ali realmente é uma conexão em tempo real. Você parou ali o que você está fazendo para você, estar ao vivo e responder as pessoas ao vivo. Então, nossa, é realmente você conversando com o seu público. E as pessoas, elas gostam disso, elas se sentem mais próximas da marca, elas se sentem mais engajadas com a marca, com o seu negócio. Então, como é que você pode utilizar as lives? Utilize com moderação, né? Não precisa fazer live todo dia. Mas, por exemplo, ali na sua programação de conteúdo, tentar programar ali uma live por mês, ou então, sabe que vai ter algum evento que você vai participar ou vai organizar, já coloca ali no seu cronograma que aquele dia terá uma live. E, claro, sempre surgem coisas espontâneas que você não tinha previsto e que você pode aproveitar como oportunidade. Então, como que você pode utilizar a live? Transmissão de um evento que você está participando, organizando. Então, estou aqui cobrindo uma feira, por exemplo, acho que essa semana, teve o lançamento de uma loja aqui em São Paulo, né? A gente está em São Paulo,
e toda personal organizer, toda blogueira de decoração, toda blogueira de organização que eu acompanho, porque a gente tem muitas alunas dessa área, fizeram cobertura do lançamento dessa loja. Ou seja, primeiro que é um assunto que estava em alta, todo mundo que acompanha aí esse tema, que acompanha canais desse setor, estavam visualizando isso, e ali, como elas não poderiam estar na loja, é uma conexão em tempo real, elas iam mostrando, iam respondendo perguntas, e é um assunto que para o público desses canais é super importante e é super relevante. Para quem trabalha com produtos, para quem trabalha com e-commerce, chegada de novos produtos, então fazer ali, né, que o pessoal faz unboxing, você pode fazer unboxing com os seus próprios produtos, mostrando, olha, chegou isso daqui, vai estar na loja disponível, né? Bastidores da empresa também, porque as pessoas é aquilo, conexão, lembre sempre disso, de conexão de pessoa para pessoa. As pessoas gostam de saber o que está acontecendo por trás, né, nos bastidores da empresa, porque elas sentem que aquela empresa é real. Por exemplo, e isso é uma coisa muito de rede social. Antigamente, grandes marcas eram muito coisas inalcançáveis. Tipo, nossa, eu nunca vou chegar a conversar com alguém daquela empresa. É ou o atendente que, tipo, nem vai te dar bola, é uma pessoa X, ou, tipo, ali na loja, alguém, tipo, que até você chegar ali no topo, né, da empresa, é muito longe. E hoje, o que essas empresas fazem? Elas mostram eventos internos, elas mostram ali uma brincadeira que está acontecendo na empresa, festa de final de ano, reunião de planejamento, porque você traz o seu consumidor para dentro do seu negócio, independente se você é uma empresa pequena, média ou grande. As pessoas querem se conectar com você. Responda dúvidas, isso é uma live muito comum. Então, gente, vou estar tal hora ao vivo para responder as suas dúvidas sobre tal coisa relacionada ao seu mercado. Também isso, as pessoas te enxergam como uma autoridade, tipo, ela está ali disponível só para responder dúvidas sobre isso. E você ainda cria uma conexão real com o seu público. E compartilhar novidades exclusivas. Então, as pessoas gostam, tipo, de coisas que são exclusivas, que foram feitas para elas. Coisas que, tipo, façam as pessoas se sentirem especiais. Então, chegou um produto novo. Ou então, por exemplo, eu vou fazer o lançamento do planejamento de 2018, mas eu mostro aqui só para os meus seguidores, eu faço uma live mostrando em primeira mão. Antes daquilo chegar no site, eu vou mostrar aqui para os meus seguidores, só para vocês, uma informação exclusiva que ninguém vai ter em lugar nenhum, tá? Então, isso vale para a live e também para o próprio Stories. Bom, e o que você pode compartilhar no Stories? A gente sempre fala, tipo, tente fazer um Stories por dia. Por quê? Vocês já devem ter percebido isso, né, no dia a dia de vocês. Se vocês publicam alguma coisa no feed e publicam alguma coisa no Stories, geralmente o Stories ele tem um alcance muito maior. Porque aquele tal algoritmo que define o que vai aparecer para as pessoas ou não, o Instagram ele não é feito em ordem cronológica, como era antigamente. Ele, hoje em dia, ele é feito com base no algoritmo que o Instagram escolhe o que vai mostrar para você ou não. Então, tipo, ali no feed, pode ver que às vezes aparece coisas de um dia atrás, de 2 dias atrás. Então, é o algoritmo ali que escolhe o que é prioridade para você. O Stories também existe ali um algoritmo por trás que seleciona o que é prioridade para você, só que esse algoritmo ele ainda tem um alcance maior do que o feed. Então, por isso que é importante você utilizar o Stories, justamente por aquela questão da conexão em tempo real. Então, o Stories ele tem muito mais engajamento com o feed, você consegue produzir coisas ali com um padrão menor, não quer dizer que você precisa postar qualquer coisa, mas no feed eu vou fazer uma imagem mais produzida, uma imagem que eu vou precisar tratar, que eu vou precisar pensar ali um pouco mais dentro do meu cronograma. O Stories,
Claro que algumas coisas você consegue planejar, mas muitas outras são coisas ali em tempo real, são oportunidades que você pode aproveitar, coisas mais espontâneas. Mas aí, tipo, eu vou publicar um stories todo dia. O que que eu publico? Então, aqui tem algumas dicas de como você pode utilizar o stories para promover o seu negócio. Bom, então, como eu comentei, assim como nas lives, conteúdo exclusivos. Então, a pessoa ela vai querer acompanhar o seu stories porque aquelas informações elas não têm em outro lugar. Então, por exemplo, aqui a gente colocou alguns exemplos do nosso próprio canal. A primeira imagem é de um workshop que a gente fez e a gente deu ali alguns teasers do nosso stories. Ninguém tem acesso a isso. Então, a gente avisa as pessoas, pessoal, fica ligado no nosso stories, porque lá a gente mostra alguns bastidores, a gente mostra dicas exclusivas, tem dicas que a gente faz aqui em vídeo, como aí na segunda e na terceira imagem, que a gente não posta em lugar nenhum, está disponível apenas no Stories, e a gente avisa isso para as pessoas, justamente para reter a nossa audiência, para a pessoa falar, não, vou ficar de olho nesses Stories, porque ele sempre tem dicas interessantes para eu acompanhar. Aqui também dicas. As pessoas adoram dicas. E elas vão te seguir por algum motivo. Ah, porque elas gostam de você, elas se identificaram com você, por isso que é importante colocar a cara a tapa. Elas vão te seguir porque o assunto interessa e elas vão te seguir porque você oferece conteúdo relevante para elas. Então, pense nas dores do seu público, que são as dores do público. Quais são as principais dúvidas, quais são os principais problemas que as pessoas têm relacionado ao seu trabalho. Por exemplo, no nosso caso, o nosso público, a dúvida deles é como utilizar as mídias sociais no negócio. E aí a gente tem algumas dúvidas mais específicas de cada rede, mas no geral é isso. Então, as dicas que a gente compartilha é sobre isso. Então, aqui um blog de decoração, tipo, ele fez ali no Stories, e isso criou, tipo, várias imagens, e aí montando uma historinha com dicas. Dicas para criar um espaço para crianças, brinquedos à mão. Aqui eu coloquei só alguns prints, mas tipo, são umas 3, 4 dicas. E aí ela ainda manda as pessoas para o blog delas, porque isso é uma dor do público dela. Porque o público dela ali são de mães, e uma das dores dessa mãe é como criar um espaço para brincar com as crianças. O nosso público é como utilizar o Stories. A gente coloca lá algumas dicas no nosso Stories, como fazer conteúdo para as redes sociais. Eu sou nutricionista, eu vou dar uma dica ali, posso publicar uma receita no Stories, posso publicar uma dica, ou então até, tipo, falando algo, tal dieta não é indicada para tal pessoa, ou o que eu posso comer pré e pós-treino, exemplos, não sou nutricionista, não sei, mas só para vocês entenderem, tipo, dicas. E dicas é algo que você pode fazer assim, através de imagens, ou então filmar você, a gente faz bastante isso, filmar você dando uma dica, compartilhando uma dica relevante para a sua audiência. Porque isso vai fazer com que ela volte para o Stories. Aquela questão. Então, esse Stories sempre tem dicas legais de coisas que eu preciso no meu dia a dia. Então, é importante você conhecer o seu público-alvo, saber, tipo, quais são as principais dúvidas que eles têm e aplicar isso no seu conteúdo. Algo também muito legal dos stories são os bastidores, no que eu comentei um pouco ali na questão das lives. Então, assim, o produto, o seu serviço pronto e produzido vão para o seu feed. Mas como aquilo ficou pronto é mostrado no Stories. Aquilo que a gente comentou no Stories não é preciso tanta produção. Então, essa marca aqui, por exemplo, no feed dela, ela já postou a foto pronta lá, tudo tratado, tudo bonitinho. Mas no Stories, ela mostrou ali para os seguidores dela como que aquilo ficou pronto, um pouco de bastidores, para a pessoa falar, que legal, tipo, olha como que foi feito isso. As pessoas têm essa curiosidade. Aqui, então, tipo, uma loja, ela falou, pessoal, tipo, todas as encomendas que ela estava mandando, falou, já chega o produto de vocês. Aqui também uma personal organizer mostrando aqui o processo de organização dela. Por exemplo, no feed ela mostrou o antes e o depois com tudo pronto. E no Stories ela foi mostrando como é que funciona aquilo. Até também, por exemplo, eu não sei como funciona o trabalho de uma personal organizer, no Stories eu consigo acompanhar aquele trabalho.
como que ele é feito, como que é todo o processo. Isso até acaba dando mais credibilidade para o seu negócio. Aqui também novidades. Como o Stories é uma coisa rápida, é uma coisa que não precisa de tanta produção, ali você também pode utilizar para compartilhar novidades dos seus outros canais, novidades do seu negócio, novidades da sua história. Então, integre ele com outras redes. Então, por exemplo, sempre que tem post novo no blog, eu vou lá no Stories e aviso que tem post novo. Ou então, tipo, aqui, estoque renovado, tipo, chegaram novos produtos. Gente, corre lá na loja que tem novos produtos. Ah, tem oferta lá na loja. Olha, a gente acabou de lançar tal coisa no site. Ah, corre no nosso Facebook que a gente vai fazer uma transmissão ao vivo lá para tirar todas as suas dúvidas. Então, para as pessoas terem curiosidade de seguir esse story sempre. Tipo, olha, quando tem coisa nova, eu sei que ela vai falar primeiro no Stories. Então, eu vou acompanhar sempre essa marca por aqui, porque eu sei que ela sempre tem novidades para mim. Aqui também o Stories é feito de histórias. Então, conte a sua história. Aquilo que eu comentei ali no início da conexão em tempo real, da comunicação de pessoa para pessoa. Aqui não quer dizer que você precisa abrir a sua vida, falar ali de tudo, mas as pessoas, elas se conectam com histórias. Então, por exemplo, a gente posta, a Bi é mãe, e a gente tem um grande público de mães. Então, de vez em quando, a gente publica ali uma foto dela com os filhos, dela, tipo, falando dessa questão de rotina, de empreendedorismo versus ser mãe, porque isso a gente sabe que é algo que tem relação com o nosso público. A gente, por exemplo, dentro do nosso mercado, o pessoal faz muita reunião em café, as pessoas são movidas a café, então a gente utiliza isso, tipo, da nossa paixão por café, que o nosso público se identifica e utiliza isso no Stories também. A gente utiliza muito a nossa imagem, não porque a gente gosta de aparecer, inclusive eu não gosto, mas a gente sabe que as pessoas se conectam com a gente. Por exemplo, a gente sabe que tem milhões de agências de mídias sociais, tem milhões de cursos de mídias sociais, cursos excelentes, profissionais excelentes, e por que as pessoas, né, por exemplo, por que vocês escolheram o nosso curso, por que algumas pessoas escolhem a nossa consultoria, porque se identifica com a nossa história, se identifica com a nossa forma de explicar, se identifica com a gente. Então, e aí outras pessoas se identificam com outro profissional, porque gostou da forma que ele fala, gostou da forma que ele se explica, e é assim que você se diferencia da sua concorrência. Você está contando a sua história. Então, por exemplo, é importante também você compartilhar coisas da sua história, como pessoa física, que são relacionadas com o seu trabalho. Então, por exemplo, essa daqui, ela publicou, tipo, os livros que ela leu. Ela tem uma lista ali de livros que ela colocou os preferidos do ano, uns que são legais, mas são difíceis, e compartilhou com a audiência dela. Tipo, fechei aqui um novo cliente, compartilha essa conquista com o seu público, concluí mais um projeto, tô lançando um novo canal, tô lançando um canal no YouTube, tô lançando um blog, ou então, gente, tô aqui numa feira e fiz vários contatos importantes que vão ajudar muito no meu negócio, eu vou poder apresentar muitas novidades para vocês. Número de seguidores, pessoal, conquistei 50 mil seguidores, muito obrigada, né? Conquistas pessoais que são relevantes para a sua persona, não precisa compartilhar a sua vida, isso a gente faz lá no perfil pessoal, mas no seu perfil profissional, no Instagram, essas conquistas que são relevantes para a sua audiência, que tem relação com o trabalho que você oferece, são bem importantes, as pessoas gostam disso, porque elas se sentem que você é uma pessoa real. Por mais que você, mas eu nem sou tipo um super influenciador, por que as pessoas se interessam? Você não precisa ter milhões de seguidores, você não precisa ser um super influenciador para você ter engajamento. Às vezes você está engajando ali 10 pessoas, mas são 10 pessoas que confiam no seu trabalho, que gostam de você, que indicam você e que compram de você. Então, você é influente ali para aquelas 10 pessoas que se importam com as histórias que você compartilha, tá? Que é o que a gente chama do micro-influenciador. Você não precisa ter milhões de seguidores, você pode ser um micro-influenciador
dentro ali do seu nicho de atuação. E aí, para essas pessoas, essas histórias são importantes. E claro, né, como a Bi falou ali no 80-20, a gente também vai abordar o comercial institucional. Só que como é que eu falo do meu negócio? Eu não vou chegar lá e falar, gente, me contrate. Gente, olha esse produto aqui maravilhoso. Mas eu vou mostrar, tipo, aquela questão de bastidores, de experiências, de depoimentos. Por exemplo, sempre que a gente dá um curso presencial, uma consultoria presencial, a gente pede para, você pode me dar um depoimento aqui de 15 segundos no Stories? E a pessoa fala o que ela achou da consultoria, o que ela achou do curso. Isso é uma forma de eu divulgar o meu trabalho. Melhor do que eu chegar lá e falar como que é a minha consultoria e se é boa ou não, melhor o meu cliente, a pessoa que teve essa experiência, ir lá e compartilhar, né, o depoimento dela, compartilhar a história dela. Isso é muito mais real. Experiências, então, tipo, experiências que as pessoas tiveram com o seu produto. Por exemplo, aqui, essa pessoa, ela vende, né, bolos, vende doces, e, por exemplo, no feed dela, ela colocou aquela foto mais produzida, mais trabalhada de um doce pronto. Aqui, ela compartilhou, tipo, o processo dela fazendo doce, e ainda colocou aqui uma dica, ó, isso é uma opção de presente, mini chocolate / panetone. Então, ela já falou como que as pessoas vão utilizar o trabalho dela. Aqui também é aquela questão da personal organizer de mostrar os bastidores. Você está vendendo, né, o seu produto, o seu serviço, da mesma forma, quando você mostra, tipo, como que ele é feito, a qualidade que ele possui, o cuidado que você teve com o seu produto e com o seu serviço, também é uma forma de você divulgar o seu serviço, divulgar o seu produto. Dúvidas. Utilize esse canal para responder as principais dúvidas sobre seu mercado, sobre seu serviço, sobre o seu produto e até mesmo sobre você. Então, por exemplo, tem ali aquela questão das lives, de você responder as dúvidas em tempo real. E às vezes, por exemplo, você lançou um produto, lançou um serviço e você recebe sempre as mesmas dúvidas. Tenho certeza que vocês também já tiveram essa experiência. Então, tipo, pode ver que de 10 dúvidas que você recebe, sei lá, 9 são iguais. Tira um dia, você pode, tipo, fazer em forma de dicas, como a gente comentou ali, tipo, 5 dicas para tal coisa, né? Ou então aparecer no Stories e falar, gente, hoje eu vou tirar todas as dúvidas de tal produto, de tal serviço, de tal segmento, de uma novidade que foi lançada no seu setor. Então, aqui, por exemplo, essa pessoa ela trabalha com vasinhos imantados. E aí, tipo, ela sempre recebia as mesmas dúvidas. Você via ali no feed dela que eram sempre as mesmas dúvidas. E ela postou um Stories e avisou para as pessoas, gente, ó, lá no meu Stories eu respondi todas as dúvidas sobre isso. E também é uma forma de você quebrar objeções. Então, por exemplo, a pessoa te conheceu, né, o seu trabalho, o seu serviço, e aí, antes dela, tipo, pesquisar alguma coisa, você já quebrou todas as objeções, já respondeu todas as dúvidas dela sobre o seu trabalho. Então, também é uma forma de você quebrar essas objeções e deixar a pessoa mais aberta para receber ali um post mais comercial falando de um produto ou de um serviço que você oferece. Como fazer? Então, como fazer é ótimo para qualquer canal. Pode ver que no YouTube, em blog, sempre tem aqueles tutoriais que ensinam coisas práticas. No Pinterest, tenho certeza que todo mundo aqui já passou algumas horas no Pinterest procurando tutorial para decoração, para fazer uma receita. Por quê? Isso são coisas que as pessoas podem aplicar na prática. Então, por exemplo, no nosso caso, às vezes no nosso Stories, a gente apresenta ferramentas e mostra ali em Stories como que ela vai fazer aquilo. Algo que ela vai parar, depois que ela terminar o Stories, ela vai aplicar na hora. Então, isso também, e ela vai te amar por isso. Porque você deu uma dica gratuitamente, você ofereceu um conteúdo super legal, gratuito, então, isso é uma forma dela se engajar mais com você. Então, por exemplo, aqui essa nutricionista fala como fazer escondidinho de legumes. Então, por exemplo, eu que faço dieta, isso para mim é um conteúdo super legal. Primeiro que eu não sei cozinhar, então receitas fáceis, assim, receitas práticas, para mim interessa, e eu sou a persona dessa nutricionista. Aqui, tipo, aprenda a fazer bolos decorados para vender. No caso, eles têm um curso sobre isso, mas eles dão alguns teasers, algumas dicas ali
no Stories. Então, pense em coisas práticas que você pode ensinar para a sua audiência, porque isso vai fazer o seu público ficar muito mais engajado com você. Inspiracional, conteúdo inspiracionais no Stories, no feed, em diversos canais são sempre muito bem-vindos. Porque isso, a gente sabe que hoje em dia, né, para todo mundo, independente do segmento que trabalha, a rotina é muito corrida, principalmente agora, por exemplo, em dezembro, as pessoas estão muito cansadas, as pessoas estão estressadas. Então, se ela está ali no Stories e vem ali um conteúdo legal, um conteúdo inspiracional, até mesmo histórias suas, você compartilhar uma história, porque eu estava assim, 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 e aí eu li essa frase, eu li esse livro, eu fiz tal coisa que mudou aqui a minha vida, ou então até inspirações do seu negócio. Tipo, para quem trabalha com decoração, então compartilhar algumas inspirações do seu dia a dia, compartilhar essas frases, por exemplo, de pensamento do dia, que isso dá uma quebrada ali, as pessoas gostam disso, tá? Pode ver que sempre no seu feed, em algum lugar nas redes sociais, sempre vai ter um conteúdo inspiracional que alguém compartilhou. E isso no Stories também ajuda, também é uma forma de você reter a sua audiência. Relacionamento. Marque outros canais, crie um relacionamento para fazer essa troca de conteúdo. Então, por exemplo, aqui no caso, ela está divulgando, né, o produto dela, ela marcou ali a loja, ela está divulgando ali um produto que ela comprou, ela marcou ali a loja onde ela comprou esse produto. Ou então, por exemplo, vi um post legal, não sei o quê, e aí eu vou lá e marco o perfil. Vi um evento legal que essa pessoa vai fazer, e aí eu vou lá e marco o perfil dessa pessoa. Mesmo que você não tenha tido um relacionamento antes, é legal primeiro para essa pessoa te conhecer e para vocês iniciarem algo. Não, mas também não precisa ser algo falso. Tipo, lá eu vou marcar, sei lá, Boticário, porque eu quero ganhar presente da Boticário. Não. Marque ali canais que tenham ali mais ou menos o mesmo público que você, que não sejam seus concorrentes. Então, por quê? Primeiro que essa pessoa vai ficar grata, então ela pode também indicar ali o seu canal. E também o Instagram, ele é muito feito de relacionamento. Pode ver que as pessoas estão sempre se marcando, sempre trocando ali parcerias tem lá, tipo, as parcerias com super marcas e pagas, mas tem ali as parcerias de relacionamento mesmo, e isso ajuda muito, porque você vai atrair não só o seu público, ali que sempre acompanha o seu stories, mas também o público de outras pessoas. Então, você consegue ampliar o alcance do seu conteúdo. E aí não adianta, tipo, só as pessoas te marcarem se você não marcá-las também. Ofertas exclusivas. Então, aquilo que eu comentei no começo. Faça seus seguidores se sentirem especiais. Então, olha, eu vou aqui seguir o stories dela, porque ela tem sempre algo exclusivo para mim. Ela sempre tem algo que é exclusivo para o stories. Então, por exemplo, aqui ela colocou lá, tipo, um código de desconto que ela só compartilhou no stories. Então, sempre que for possível fazer uma promoção exclusiva para as pessoas que te seguem ali, isso é interessante. Aqui uma outra forma de você utilizar o Stories é criando listas. Isso você consegue criar muito simples. Pode ver que vários exemplos de Stories aqui podem ver que são Stories que não tiveram tanta produção. Você pode, claro, utilizar aquelas ferramentas que a Bi comentou e mesclar ali, tipo, com aquelas artes mais bem elaboradas, né? Artes mais bonitas, elas chamam atenção, mas também essas coisas mais espontâneas que você utiliza apenas as ferramentas que estão ali disponíveis no Stories, que é uma imagem e escrever por cima, isso também dá retorno, justamente porque aquela questão do Stories ser algo espontâneo, ser algo em tempo real, ser algo que as pessoas veem ali rapidamente. Então, você pode mesclar ali entre esses dois tipos de conteúdo. A arte mais elaborada, você falando ali, aí pode estar descabelada, pode estar sem maquiagem. Eu sei que é difícil, mas não tem problema. E essas imagens com escrito simples por cima. Então, por exemplo, esse perfil aqui é um blog, né, relacionado à viagem. Ele fala, tipo, os 5 mais excitantes destinos de 2018.
Então, ele colocou aqui, e aí nos próximos stories, eles colocavam a imagem e o nome do lugar. Para quem acompanha blog de viagem, para quem gosta de viagem, gosta de conhecer destinos novos, essa é uma lista super legal. A gente faz, por exemplo, lista com dicas. Eu não quero aparecer, eu escrevo. Tipo, 5 formas de você usar o Stories. Um Stories, no outro, tal forma, 2, tal forma. Então, você pode fazer isso através de imagens, através de você falando, porque você cria ali uma historinha de conteúdo relevante para o seu público. E as pessoas adoram listas, porque são coisas fáceis. Elas entendem que as listas são coisas práticas, são coisas fáceis, são coisas rápidas. Então, ali também é uma forma de você engajar e reter a sua audiência. Algo de valor, tal você oferecer algo gratuito e relevante para sua audiência. Por exemplo, a Mercedes-Benz, ela tem ali um programinha que toda quarta ela coloca aqui um wallpaper para a pessoa tirar print. Então, depois desses stories aqui, tem uma imagem lá de carro, para quem gosta, né? Tipo, super bonita, lá que a pessoa tira print e ela pode colocar, tipo, de tela do celular. Tipo, é um negócio super legal que eles sabem, porque o público que segue a marca é um público apaixonado por carro. É a pessoa que tem, tipo, coisa, miniatura de carro, que tem, tipo, imagem de carro, tem quadro de carro. Então, eles oferecem ali um wallpaper para a pessoa tirar um print. Ali, as dicas também é algo de valor que você está oferecendo para sua audiência. A oferta é algo de valor, tipo, algo exclusivo que você pode dar ali para sua audiência. A gente também oferece, acompanhe nossos stories. Tipo, gente, tem promoção, cupom de desconto só para quem está acompanhando aqui no stories para fazer um curso nosso. Então, sempre é legal você oferecer algo de valor e gratuito, seja conteúdo ou algo assim, por exemplo, como um wallpaper, um desconto, algo que vai mudar ali a vida da sua audiência, que ele vai, tipo, nossa, realmente essa marca é legal, ela está tipo, me dando algo gratuito. E aí, quando você oferecer o seu serviço, oferecer o seu produto, essa pessoa ela já está pronta ali para receber esse conteúdo de você. Interações, convide o seu público para participar do seu conteúdo. Isso é muito legal para quem trabalha, por exemplo, com produtos. Então, a Starbucks, eles fizeram lá uma campanha, tipo, com um copo rosa lá de Natal. E eu acho que era de Natal. E aí as pessoas mandavam, tipo, fotos para eles via direct, tipo, de imagens, né, que envolviam um copo de Natal, e eles iam compartilhando essas imagens no Stories. Porque é a sua audiência criando conteúdo para você. Por exemplo, eu publicar uma foto da Starbucks, eu trabalho na Starbucks e publico uma foto, minha foto vai ser aquela coisa produzida, aquela coisa mais bonita, mais tratada, e ali a minha audiência, tipo, fazendo fotos criativas, utilizando o meu produto é algo muito mais real, e o Stories é feito desses momentos reais. Então, tipo, pede para as pessoas receber o nosso produto, tira uma foto para a gente publicar, aí pode até usar no feed também, e no Stories, ou no caso de serviços também, aí seria através de depoimentos, ou então alguma coisa que a pessoa fez ali, que foi devido ao trabalho que você realizou e compartilhou uma imagem, compartilhou um vídeo. É importante você trazer o público para o seu canal. E aqui, vou falar um pouco das novidades, né, das últimas atualizações do Stories e também algumas coisas que já tem, que a Bi já comentou, vou passar rapidamente. Então, sempre lembre-se disso, os recursos do Stories, eles não estão lá à toa. A sua audiência utiliza e você deve utilizar também. Porque pode ver que no seu perfil pessoal, você utiliza todos aqueles recursos do Stories. Você põe localização, isso sem pensar numa estratégia. Você utiliza a localização, você coloca os filtros, você utiliza aquelas carinhas de cachorrinho, né? E as pessoas também. Então, se você marca, também utiliza aqueles recursos, você está se aproximando da sua audiência. Tem várias marcas, por exemplo, que às vezes até o CEO, tipo, marcas grandes, que o CEO
tá lá, tipo, fazendo stories, ele utiliza um filtro de carinha, porque você quebra aquela questão, nossa, ele é o CEO da empresa e eu sou aqui um ninguém. Ah, não, ele utiliza o mesmo recurso que eu, ele brinca como eu no stories. E o stories, ele é um conteúdo mais divertido, não quer dizer que você precisa ficar fazendo piada no stories, mas ele é uma coisa mais informal. E também é uma forma das pessoas se conectarem com você, porque ela é gente como a gente, ela utiliza as mesmas coisas que eu. Então, a Bia comentou aqui de localização e hashtag. Por que, que é importante você utilizar a localização e hashtag? A localização para você aparecer ali na pesquisa, que aí você ganha destaque, e você aparece não só para as pessoas que te seguem, mas as pessoas que estão ali naquela localização. Pode aparecer, né? Não quer dizer que aparece para todo mundo. A hashtag também é importante, principalmente para quando você participa de eventos. Então, por exemplo, Bienal do Livro. Se você está ali relacionado, o seu trabalho está relacionado com a Bienal e você utiliza a Bienal, tem muita gente que acompanha o stories da hashtag para ver o que está acontecendo. E aí você participa desse conteúdo, você participa dessa conversa. Ali a questão da enquete, que a Bi comentou, como que você pode utilizar a enquete para conhecer mais a sua audiência. Tem muita gente que faz umas enquetes assim, tipo, meio bobinhas, né? Ah, vocês acham que eu estou com sono? Sim ou claro. Ok, às vezes, tipo, uma brincadeirinha, tudo bem. Mas, por exemplo, a gente tinha muito essa dúvida, tipo, mas será que essas pessoas têm mais disponibilidade durante a semana ou num sábado para fazer o curso? Deixa eu perguntar no meu stories. Ah, eu posso perguntar no meu feed também? Posso. Mas no meu stories ele tem um alcance muito maior. E as pessoas adoram responder enquete, porque é fácil. Só ela clicar aqui e aí ela mesma vai poder acompanhar a porcentagem e é até legal você divulgar o resultado depois. Falar, pessoal, o que ganhou aqui foi tal dia, obrigada pela participação. Então você consegue utilizar isso também. Aqui, a questão de texto, ali, as ferramentas de texto. O que a gente está mostrando aqui? Isso daqui é um fundo, né, que a gente coloriu, e o texto, só texto. Eu não utilizei nenhuma ferramenta externa, não utilizei nada. Você pode ali, com as ferramentas que estão disponíveis no próprio Stories, colocar um conteúdo diferente, um conteúdo que chama a atenção da pessoa. Então, aqui colocar cores, coloco tipo, o que é destaque maior e depois vou colocando menor. Brinque aqui com as funcionalidades que estão disponíveis no próprio Stories. Tipo, eu desenhei uma seta, essa seta tá meio torta. Não tem problema, porque essa é uma funcionalidade que as pessoas usam. Tipo, se eu coloquei a seta meio torta, porque eu tô fazendo ali com o dedo, assim como as outras pessoas fazem. Não foi, tipo, uma arte criada, produzida, feita por um designer, por uma outra ferramenta. Eu estou utilizando os próprios recursos do Stories. Aqui os links, né, que me comentou que está disponível a partir de 10 mil seguidores. Para quem já atingiu essa meta, para quem tem esse recurso disponível, use muito, porque ele gera muitos cliques. A gente utiliza no nosso canal, a gente tem alguns clientes que têm disponível esses links e a gente vê um crescimento muito grande de acessos vindos do Stories. Por quê? As pessoas, primeiro que o Instagram não tem o link disponível, o feed, né? Você não consegue colocar um link clicável ali. E também as pessoas estão ali no Stories, elas viram um conteúdo que agrada, elas já clicam na hora. É aquela questão de conexão em tempo real. Então, para quem tem esse recurso disponível, utilize muito. Para quem não tem, não se preocupe. A gente vai... começa a levar as pessoas, gente, acesse no site, www, não tem problema. Também é legal você utilizar essa ferramenta para divulgar ali outros canais seus. E aí, trabalhando no relacionamento, trabalhando no feed, você chega nos 10 mil seguidores, não desanime. Aqui, o que a Bi comentou do stickers, bumerangue, rebobinar, mãos livres, a gente utiliza muito para tutoriais, ou então, tipo, eu vou filmar um evento, ou eu vou pedir para uma pessoa me filmar, aí eu deixo as mãos livres, porque fica mais fácil.
E aí, por que que eu vou utilizar, tipo, esses stickers, tipo, essas bobeirinhas, né, que a gente fala do Stories? Aquela questão que eu comentei da aproximação com o público por meio de conteúdo divertido. A minha audiência utiliza isso, eu vou utilizar também, porque eu quero entrar dentro da conversa que já acontece ali na plataforma. Eu não estou entrando como uma marca ali, inalcançável, como um negócio ali, ai, nossa, profissional, que ninguém pode falar comigo. Eu vou participar da conversa. Então, eu vou colocar ali uma carinha no meu rosto. Eu vou colocar ali uma florzinha, vou marcar ali o São Paulo, vou colocar ali um guarda-chuva. Tem gente que utiliza esses stickers até de forma bastante criativa, né? Mesclando com as imagens. Isso é uma forma de você participar da conversa. Até, por exemplo, aqueles emojis. Saíram várias pesquisas falando que quando você utiliza emojis, o engajamento é maior. Isso falando do feed, mas só para explicar, né? Quando a gente coloca emojis no feed, o engajamento é maior. Por quê? Eu, pessoa física, utilizo os emojis para conversar com os meus amigos. Gente que conversa só por emojis, ali você consegue compartilhar todos os seus sentimentos. Então, quando eu marco, coloco isso, eu crio ali um relacionamento mais próximo com essa audiência. Eu crio uma conexão, assim, eu quebro uma barreira daquela questão da formalidade, né? A pessoa, marca. Quando eu coloco ali uma coisa mais engraçadinha, uma coisa mais divertida, eu acabo quebrando um pouco essa barreira. E aí você vai quebrando barreiras, você vai criando engajamento maior para aí chegar na confiança e aí converter em vendas. Então, algumas dicas, né, finais. Tente publicar um stories por dia. Lembre da audiência diferente do seu feed. Então, às vezes você pode até seguir a mesma linha do seu feed. Então, por exemplo, no meu feed, segunda-feira eu posto um conteúdo inspiracional. Eu vou lá no meu Stories e posto inspiracional também. Não precisa ser o mesmo conteúdo, tá? Outro, mas que segue a mesma linha. Na terça é quando eu publico um post no blog. Então, lá no meu Stories eu vou e aviso que tem um post novo. Na quarta, no meu feed, é um post comercial. Na quarta, no meu Stories, também vai ser comercial, mas adaptado para o Stories. Às vezes, assim, fica até mais fácil de você se organizar. E aí tem aqueles conteúdos espontâneos, né, de coisas que surgem ali no momento. Uma dica também é você aproveitar muito o que está ao seu redor. Até adiantei aqui a dica. Então, observe tudo que estiver ao seu redor para ver se é possível aproveitar no seu conteúdo. Então, por exemplo, aquilo que eu comentei, a gente utiliza muito a questão de notebook, café, livro, que são coisas relacionadas ao empreendedorismo e coisas relacionadas ao nosso público. Então, tipo, eu estou aqui e eu estou lendo um livro super legal que tem relação ali com o meu público, eu vou e posto isso no meu Stories. É um livro meu, Laís, pessoa física, que está lendo? Sim, mas é algo que interessa para minha audiência. Às vezes você está num lugar e tem um quadro bacana com uma frase legal. Tire foto daquele quadro para postar. Ou então, por exemplo, numa viagem, você está viajando e ali você vê tipo um quadro, uma obra de arte, ou então, por exemplo, para quem trabalha com moda, eu vi ali tipo uma tendência que eu estou vendo aqui nessa viagem que é interessante para o meu público. Então, aproveite muito, sempre observe as coisas que estão ao seu redor. Tipo, aqui tem uma flor que é linda. Eu vou lá e tiro foto, é um conteúdo inspiracional e falo algo sobre aquilo. Então, sempre aproveita muito o que está ao seu redor. Não se preocupe em ser perfeita. Essa é uma ferramenta de tempo real, é uma conexão imediata com a sua audiência. Então, é permitido algo mais informal, algo ali mais divertido, aquilo que eu falei. Pode estar um pouquinho descabelada, pode estar ali sem maquiagem, porque é uma forma de você se aproximar do seu público. Também não precisa postar stories, né, acordando. Algumas influenciadoras postam, né? Mas só para, tipo, não, eu só vou postar um stories aqui quando a luz estiver boa, eu vou fazer uma super maquiagem, que aí você vai ficar produzindo muito e vai acabar não publicando. Tire um dia para gravar várias dicas e distribuir ao longo do mês. Isso vai te facilitar muito a vida. Então, tipo, um dia eu vou gravar aqui várias dicas fáceis que eu posso publicar no meu Stories e aí eu distribuo o conteúdo. Porque tem aquele dia, tipo, o que eu vou postar hoje? E aí, geralmente, quando você tem que publicar na hora,
Aí dá bloqueio criativo, você esquece, você não está inspirado. Então, tem aquele dia, até tipo, tô mais arrumada, vou gravar aqui várias dicas para o meu Stories, e aí você pode ir publicando também ao longo do mês, até porque agora ele permite, né, esses conteúdos mais antigos. Tente colocar a vergonha de lado. Eu sei que é difícil. Às vezes, eu sei que a gente olha para o celular e se sente meio tonta de ficar falando ali sozinho com o celular. Mas tenta fazer aquilo que eu comentei. Tenta imaginar que você está conversando com uma roda de amigos. É difícil, eu sei que é difícil. Mas vai tentando aos poucos. Tipo, não gosto de aparecer. Vai fazendo uns stories mostrando alguma coisa onde você não apareça, utilizando aquelas dicas de imagens, e ali um pouquinho vai introduzindo para você aparecer em um outro. Você vai ver que depois de um tempo você vai acabar se acostumando. Observe outras stories, então, tipo, ou, por exemplo, de canais do seu setor, ou alguns que tipo, não tem nada a ver com a sua audiência, não tem nada a ver com o seu negócio, mas que você considera referência, às vezes dali não é cópia, tá, gente? É inspiração. Ali, às vezes, acaba surgindo, né, alguma ideia. Que às vezes a gente tá vendo stories e tá vendo, tipo, com um olhar de pessoa física, né? E às vezes é interessante você ali observar, tipo, que tipo de conteúdo que aquela pessoa está compartilhando, observar o dia a dia de stories dela, se ali parece que tem uma programação, é só algo espontâneo. Eu vi que ela postou aqui uma imagem legal. Eu vi que ela publicou aqui um conteúdo interessante que eu acho que também agrada o meu público. Então é legal você utilizar ali esses outros canais como referência. E seja autêntica, né? Não é porque, tipo, não, porque fulano tem muitos seguidores, ele faz dessa forma, eu vou fazer igual. Não. Isso vale para stories e vale para todas as redes sociais. O que funciona para mim não quer dizer que funciona para você. Então, é importante você observar o seu público. Primeiro de tudo, é você entender quem é a sua audiência, quais são as dores da sua audiência, por que a sua audiência precisa do seu serviço, por que ela precisa do seu produto e oferecer para ela a solução dos problemas dela. E aquilo que eu comentei, então, tipo, tem pessoas que se identificam com a gente, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de explicar. Tem pessoas que se identificam com outros, não tem problema. Tem aí público para todo mundo. Mas quanto mais autêntico você for, melhor, porque as pessoas gostam disso, elas percebem quando é algo que é falso, quando é algo. Por exemplo, tem muita gente que é mais tímida ali, que não tem essa facilidade, tal, não é tão espontânea, e aí ela vai no Stories e se transforma. Oi, gente, tudo bem, né? E você, tipo, percebe que aquilo não é daquela pessoa. Eu fiz uma consultoria esses dias e, tipo, eu comentei do conteúdo mais divertido, ela falou, não é muito nosso perfil, porque a gente gosta, tipo, de uma linha mais séria, então não tem problema, essa é a sua linha, essa é você, segue essa linha, tá? Então, porque as pessoas realmente percebem. Então, seja você, compartilhe a sua história, explique do seu jeito. O seu concorrente pode estar falando da mesma coisa que você, mas a sua forma de falar vai fazer com que algumas pessoas se identifiquem e a forma dele vai atingir outras pessoas, tá? Então, não se preocupe em querer copiar tudo que as outras pessoas fazem. Então, pegue, tipo, essas dicas e traz para o seu negócio, traga para o seu perfil de profissional. Bom, aqui, rapidamente, só divulgando a nossa consultoria, essa foi uma aula, né, de Instagram Stories, e a gente também trabalha com consultorias individuais. E nessa consultoria, a gente faz uma avaliação do seu negócio, não só do Instagram, como também de outras redes, Facebook, blog, YouTube. A gente também tem consultoria para quem tem como objetivo ser um influenciador digital, um micro-influenciador digital. E nessa consultoria, aí é algo mais personalizado, voltado para o seu negócio. Então, tipo, todas as dicas de Instagram, de Stories, de Facebook, de conteúdo, elas vão ser voltadas para o seu negócio. A gente faz o planejamento, cria uma linha editorial, apresenta outras ferramentas e como aplicá-las no seu negócio. Então, para quem tiver interesse, está aqui o link, certo?
E agora a gente vai abrir aí para quem tem dúvidas. Para quem também podem ir colocando, tá? Aí no chat que a gente vai respondendo. Para quem não puder acompanhar aqui ao vivo, a gente sabe que a correria é grande. Aí é só a gente vai mandar para vocês, né, o link da apresentação, vai mandar também o link do vídeo gravado. E aí vocês podem tirar a dúvida com a gente por e-mail também, né? Depois vocês podem rever a aula aí quantas vezes vocês quiserem, ou então, né, na hora de acessar as ferramentas, se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Certo, Bi? Isso mesmo, a gente está aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser que a gente mostre alguma funcionalidade. Opa, tá sem a cara. Que a gente mostre aqui ao vivo alguma funcionalidade, aí a gente vai tentar compartilhar aqui a câmera para mostrar para vocês. A Karina perguntou em relação ao shadow ban, ao shadow no Instagram, como faço para sair? O shadow ban, Karina, é isso? O banimento? Você percebeu que você foi banida no Instagram? Você não aparece nas hashtags que você utiliza? É isso? Só confirmando. Acho que é isso, né, lá, que ela está perguntando. Acho que é. Bom, o primeiro passo, Karina, é dar um tempo aí na sua conta do Instagram. Então, sai um pouquinho, fica uns 3 dias fora, né, para dar um tempo. Infelizmente, você vai ter que existe para de postar, então acho que essa é a principal. Depois, quando você começar a retomar as suas postagens, tenta utilizar menos hashtags, ver se você não caiu aí no shadow ban por conta de ter utilizado muitas hashtags ou algumas hashtags muito amplas, aquelas insta like, love, aquelas follow, qual que é aquela lá de seguir, follow, me segue de volta. Como que é? Tem acho que follow back, follow back. Então, essas aí são complicadas de utilizar, não utilizem, gente, porque o Instagram está de olho, né, nisso, ou também outras questões, nunca faça aquele comportamentos mecanizados, comportamentos em que o Instagram acha que é robô, né, que é um robô fazendo, então lá, seguir um monte de pessoas no mesmo horário até o limite, começar a comentar de forma meio automatizada, assim, só colocando emojis, qualquer comportamento que o Instagram perceba que pode ser um robô fazendo, que pode ser alguma ferramenta de automação, né, de auto-likes, auto-comentários, seguir, todos esses comportamentos, o Instagram fica de olho e pode colocar o seu perfil banido. Então, daí você vai ter que parar de ter esse tipo de comportamento. Mesmo, nem preciso dizer que você não pode utilizar nenhuma ferramenta aí agora de auto-likes, né, de automação. Então, se você utiliza, você vai ter que ir no seu perfil também. Lá no seu perfil, você acessando o seu perfil aqui pelo computador, você vê quais ferramentas que você autorizou, né, o seu perfil, vai lá e limpa essa parte também. Então, são alguns cuidados, eu não sei se de cabeça aí eu falei todos, a gente tem um post no nosso blog falando exatamente como identificar se o seu perfil caiu aí no shadow ban do Instagram e como tentar sair disso. Volta, você consegue, geralmente volta, mas demora um certo tempinho, tá, Karina? Demora um certo tempinho aí para você retomar. Então, para imediatamente de atualizar sua conta, sai um pouquinho, fica 3 dias fora, se for o caso, daí depois você retoma com calma, o que você não deve fazer aí
ter esses comportamentos de repetitivos, né, parecidos com um robô, com um computador, então ficar seguindo lá, numa mesma hora, várias pessoas, ficar curtindo vários perfis juntos, seguir de seguir, então esses comportamentos você vai ter que parar, dar uma olhada nas suas hashtags, quais que você está utilizando, se não é alguma hashtag dessas, e para também, fica um tempinho colocando menos hashtags, tal, tem esses cuidados, lê o nosso post aí, que ela colocou aqui o link, e qualquer dúvida você volta a nos perguntar, para voltar. Mas essas são, acho que, as principais dicas aí para isso, né, Lá? Sim, e não comprem seguidores, tá, pessoal? Isso vai prejudicar muito isso, né? É muito cuidado como a Bi falou, com essas ferramentas de automação, que são ferramentas que eles oferecem ali um milagre, e você começa a utilizar e realmente elas aumentam o número de seguidores, porque elas começam a seguir muita gente, começa a comentar em vários canais, e essas pessoas retornam. Isso é óbvio, você vai crescer mais rápido. Só que aí, da mesma forma, você vai ser punido pelo Instagram. Então, muito cuidado. A gente colocou ali o post do blog, a Karina comentou ali que não sabe como identificar. Geralmente a gente percebe o shadow ban quando, eu tenho, tipo, geralmente a gente tem mais ou menos o mesmo número de curtidas em cada foto. Uma se destaca, outras tipo, um pouco menos, mas geralmente é a mesma média ali de curtidas. E de repente você percebe que aquilo caiu muito. Tipo, eu estava acostumada a ter 150 curtidas, de repente eu tô só com 50. E nisso em todas as fotos, tipo, em mais de uma foto. Aí é bom você já começar a se preocupar. Aí é legal você entrar, por exemplo, cada hashtag que você utiliza, clica na hashtag e vê se o seu post aparece. Então, por exemplo, eu sempre utilizo a hashtag marketing digital. Eu clico em marketing digital, aparece vários outros posts e aparece o meu. Essa hashtag tá ok. Comece a entrar em várias para ver se o seu post aparece. Para saber se a hashtag é banida ou não, geralmente quando ela é banida e você clica nela, não aparece nenhum post. Que aí são hashtags que são bloqueadas pelo Instagram. Então, como a Bi falou, é importante sempre observar. E aquilo, o Instagram, ele é uma ferramenta de relacionamento entre pessoas. Pode ver que o Facebook, ele tem várias ferramentas de clique, de anúncio, só que mais ferramentas que o Instagram. O Instagram é o Stories e é o Feed, só, porque ele é uma ferramenta de relacionamento. Então, se você está burlando este relacionamento, se você, tá seguindo por seguir, comentando por comentar, ele entende que você não está utilizando a ferramenta pelo propósito dela. Então, tudo que é automático, tudo que é robô, tudo que é, muito em pouco tempo, ele entende que é algo que, tá fugindo ali do relacionamento de pessoa para pessoa, tá? Mas a gente deixou aí o link para quem quiser ler o post também. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, é laís@prdigital.com.br, bibiana@prdigital.com.br, só mandar para a gente por e-mail que a gente vai tirando as dúvidas para vocês, ok? Então, acho que é isso, né, Bi? É isso, gente. Então, super obrigada aí novamente por vocês estarem aqui com a gente. Continuem acompanhando os nossos canais, né? O nosso perfil do Instagram, Facebook, enfim, a gente está em todas as mídias sociais. E, enfim, a gente já está preparando a agenda para o próximo ano de cursos do ano que vem. Então, caso vocês tenham alguma sugestão, é só nos mandar aqui também por e-mail, tá? Tchau, tchau e obrigada. Obrigada.